Estivemos juntos, eu ao lado do Oscar de Oliveira, na transmissão do jogo entre Rio Preto e Desportivo Brasil, essa partida que você acompanhou no canal do Futebol Paulista no YouTube. Fim de papo, o Rio Preto perdeu para o Desportivo Brasil aqui mesmo no Rio Pretão por 1-0 e agora a gente acompanha os relatos, aquilo que os jogadores e comissão técnica têm a dizer em relação a esse jogo e já pensando na próxima partida, o jogo contra o Itaperense no fim de semana. Vem com a gente aqui na TV Jacaré. Final de jogo do Rio Preto diante do Desportivo Brasil pela Série A3, primeira derrota do Rio Preto na competição. Estou aqui ao lado do treinador do Verdão, Oscar de Souza. O que dá para comentar em relação a essa derrota, a primeira da equipe no campeonato? Que reflexão você faz após esse resultado, Oscar? Boa tarde, Djalma. Boa tarde, ouvintes, né? Um resultado que a gente não esperava. Estávamos bem otimistas com os outros jogos, né? E com a possibilidade de jogar em casa e fazer 3 pontos, né? E subir um degrau grande na competição. Mas foi uma tarde infeliz de todo mundo, eu diria, inclusive minha também, né? Algumas situações que eu possa ter errado. Mas não tem jeito, não é porque teve esse resultado negativo que está tudo errado, né? No segundo tempo, mesmo tendo 1 a menos, nós fomos para cima e conseguimos ainda criar algumas situações, né? Fisicamente fomos superiores, eles estavam com 2 caras em campo sem condições de jogar e a gente ainda tentando. Mas foi uma tarde infeliz, a gente não conseguiu nem empatar nem reverter o placar. Bom, a gente até comentava lá em cima, Oscar, que no momento que o Vinícius Leite fazia o trabalho final para entrar, a placa subiu, ele ia autorizar para entrar no jogo, você perdeu justamente um dos seus zagueiros. O que passou na tua cabeça naquele instante? Porque o objetivo era, a gente fez a troca de um dos ponteiros, né? Manter os 2 pontas e colocar o Vinícius Leite para alimentar esses 2 pontas, né? E já tínhamos tirado um zagueiro e estava o Elbinho e o Kerley na frente. Então nós teríamos 2 pontas com mais 2 atacantes. Faltava alguém para municiar. Então a gente ia puxar o Vinícius Pequeno. Aí foi quando saiu aquela situação da expulsão do Bruno, né? E que aí, na hora, na outra reflexão que a gente faz, né? Eu tinha 3 zagueiros, 2 estavam tranquilos e 1 estava amarelado. Mas os 2 zagueiros outros que eu tinha eram canhotos. Então Isso em relação ao Brandão, né? Da substituição no primeiro tempo. Exatamente, que eu acabei tirando o Brandão e fiquei com um destro e um canhoto. Né, que se eu tivesse tirado o Bruno, que estava amarelado, eu ficaria com 2 canhotos, né, e um deles jogaria torto, como a gente diz, né? Mas foi uma decisão que eu tive que tomar no vestiário e fui eu que tomei, deixei o cara amarelado e acabou levando o cartão vermelho e isso atrapalhou muito os nossos planos, né? Uma outra alteração, até o torcedor te questionou bastante no finalzinho, que foi a entrada depois da saída do Hugo, né? Eu sei que você, de repente, quis um outro estilo de jogo com a entrada do Devlin. Enfim, o que dá para explicar isso? Então, quando a gente coloca o Hugo, ele é um garoto muito leve, né? E muito rápido. Só que os caras já conhecem, já marcaram o garoto. Então ele entrou com 3, 4 jogadas, os caras estavam batendo nele. O tempo todo bate nele. Então aí ele não consegue desenvolver o jogo, né? E aí, infelizmente a gente tem visto isso, ou felizmente, eu não posso criticar a arbitragem, mas os árbitros não tem jogada aqui que o árbitro não deu. Né? E o cara atropelou o garoto. Então, e isso aconteceu lá em São Caetano também. Os caras bateram muito nele no primeiro tempo, né? Eu segurei até o final do primeiro tempo para poder substituir. Aí foi quando eu tinha que tomar uma atitude, porque o objetivo que era ter o pequeno e os 2 pontas com mais força aqui na frente, eu não estava conseguindo, porque o garoto não estava conseguindo jogar, porque de tantos caras baterem nele. Aí eu resolvi tirar e colocar o Devlin, que ainda tinha mais um, para que o Devlin é mais forte, para ver se o Devlin conseguia chegar mais à frente. Bom, o Henrique, até minutos antes da gente conversar com você, colocou uma questão importante que a gente levantou com ele, é que no início do jogo falta um pouco de intensidade, o Rio Preto tenta estudar muito o adversário, enfim, não entra com a mesma, digamos, vontade que no segundo tempo. Como corrigir também isso? Então, eu comentei isso com eles no vestiário. Né? A gente precisa, se já estamos no terceiro jogo, também indo para o 4º jogo, não dá tempo de descansar, né? Nós já tínhamos esse tipo de aquecimento que a gente coloca algumas situações de jogo, com finalização, como cruzamento.
A gente já tinha treinado esse tipo de aquecimento. Só que é o seguinte, não pode você ir para o aquecimento e você chuta, é gol e ninguém vibra, entendeu? Você já tem que começar no clima do jogo, já no aquecimento. Eu chamei a atenção deles em relação a isso. Já é o terceiro jogo que a gente entra e a gente passa 10 minutos para entrar no jogo. Né? Não é culpa do preparador físico, o preparador físico está gritando, tudo bem que ele está sozinho, são 23 caras aquecendo, né? A gente arrumou até um estagiário, que é o João, um garoto muito bom, mas precisa partir mais um pouco dos atletas esse incentivo na hora dessa vibração na hora do aquecimento, porque até o adversário já começa a ficar meio assim. Eu até citei para eles no outro jogo, lá do São Caetano, que tem um time, se não me engano, na Nova Zelândia, que é de rugby, e que no aquecimento eles fazem um grito de guerra olhando para o adversário. Né? Já numa forma de intimidar, né? Eu cheguei a ver esse vídeo. Ah, exatamente, existe isso. É claro que a gente não vai aquecer e ficar confrontando o adversário, mas, cara, pra gente, pra nossa torcida, vamos aquecer, vamos vibrar dentro do campo. Porque aí você já desce e sobe já no ritmo da partida. Então, a gente já observou isso, eu já falei de novo com eles no vestiário e vou conversar com eles amanhã na reapresentação. A gente precisa ser mais enfático, a gente precisa entrar mais no jogo e não dá tempo, num campeonato disputado como esse, a gente pode levar 10 minutos para entrar no jogo. É 10 minutos levando sufoco. Aí uma hora a bola entra, aí não tem jeito. Aí ao contrário, aí a gente passa 90 minutos para tentar empatar, né? E cai um com câimbra, cai outro com câimbra, a gente não consegue. Bom, contra o Itapirense, tirando todas essas lições que você está dizendo aqui, outras que vocês vão conversar, de repente uma ou outra troca de jogador durante os próximos treinos que você deve fazer, a maneira dessa equipe encarar esse adversário fora de casa, qual vai ser? Agora não tem... A gente tinha um cronograma de pontuação, entendeu? Então, pontuar, de preferência 3 pontos dentro de casa e fora de casa tentar conseguir pelo menos um pontinho. Né? E agora nós invertemos, nós perdemos ponto em casa, não fizemos nada em casa, então agora nós temos que buscar contra o Itapirense, né? Vamos refletir com o grupo amanhã, temos o treino de amanhã, tem o treino de sexta-feira e vamos viajar, mas agora nós temos que buscar 3 pontos, não tem jeito. Bom, te conhecendo pelo período que a gente aqui te acompanha, eu tenho certeza que você deve estar muito incomodado com uma outra coisa também, o time em 3 jogos não conseguiu fazer gol. O quanto isso pretende ser corrigido, ser mudado, enfim. Eu sei que você já trocou várias peças, né, principalmente nesse setor, que é um dos setores onde mais se troca esses jogadores, até pelo desgaste e tudo mais. Mas de que forma você está analisando para a equipe, além de conquistar esse gol, buscar a vitória? Então, Djalma, é uma pergunta muito boa essa sua, porque é o seguinte, muita gente, e eu entendo, é o torcedor, ele é passional, ele reclama do sistema com 3 zagueiros. Né? Naquela vez que eu fui no teu programa, eu expliquei, são 3 zagueiros, mas quando a gente está no ataque, tem 3 aqui e tem 5 nessa última linha aqui. 5 atletas com mais 2 aqui no meio. Então, a gente ataca praticamente com 7. Entendeu? Agora, é aquela situação, vamos lá. No primeiro jogo nosso aqui, o Marília teve muita chance no primeiro tempo, no segundo tempo nós igualamos, tivemos 2 chances, não fizemos. O problema é o sistema? O sistema era o mesmo. Fomos para lá para o São Caetano, né? Jogamos o primeiro tempo, os 10 minutos ali, depois a gente equilibrou, tivemos chance na cara do gol. No segundo tempo nós fomos superior, tivemos umas 2 ou 3 chances de abrir o placar, o sistema era o mesmo, com 3 zagueiros. Então, a culpa não é do sistema. É isso que às vezes a gente fala, tal. O mesmo sistema que a gente está usando aqui, alguns times da Europa usam. Só que o que tem que acontecer? A gente tem que vir, não pode, eu vou falar isso para vocês porque eu falo para eles. Não pode chegar na cara do gol e perder o gol. Aí não tem sistema que resolva. Não é a culpa do sistema. Você pode colocar 4-4-2, 4-3-3, o sistema que for, mas se você chegar na cara do gol e perder o gol, não tem como, entendeu? Hoje, em especial, a gente não criou. Hoje foi mal, hoje o time foi ruim de um todo, né? Por isso é que eu ainda também falei, eu também fui mal e o time todo foi irreconhecível. Mas a gente não pode culpar o sistema por não estar fazendo gol. Né? O mesmo sistema eu usei em outras equipes e a gente foi, na primeira fase, ano passado, a equipe com o maior número de gols. Então o problema não é o sistema, que muita gente acha que mas não é. O problema é ter a calma, ter a tranquilidade e
Antes de ontem, nós fizemos trabalho de finalização, nós temos feito o trabalho de finalização, eu abro a equipe, uma parte fica comigo, a outra parte faz trabalho de finalização, né? Agora, tem que ter a tranquilidade da hora. Teve a oportunidade, às vezes você tem uma oportunidade no jogo todo. Essa oportunidade você tem que fazer. Se você perder essa daí, às vezes essa vai ocasionar as outras 2, 3. Mas se você não fez essa, o time fechou, acabou. Né? Você vê que eles estavam com 2 a menos, todo mundo fechado aqui. E aí, como é que Eu brinquei, eles tinham 3 cadeados aqui atrás, né? Pelos blocos que eles montaram. Só faltou o professor e mais umas 2 entraram, porque estava todo mundo fechado aqui. Não tinha mais. E aí como é que você fura esse bloco? Não tem como. É muito difícil, gente. É muito difícil. Tanto é que é aquela situação. Por que os artilheiros são os mais bem pagos? Porque é difícil fazer gol. Essa é a realidade. Mas a culpa, e isso aí o pessoal tem que começar a trabalhar, isso a culpa não é do sistema. O sistema, quando a gente passa do meio campo, ele é ofensivo, são 7 atacando. Quantas vezes você vê uma equipe com 7 atacando? É difícil, mas a hora que chega aqui tem que fazer o gol, senão não há sistema que aguente. Um abraço, bom jogo aí no sábado, tomara que o Rio Preto volte de Itapira com a primeira vitória. Obrigado, Djalma, obrigado pessoal da TV Jacaré, agradeço a oportunidade de vocês da gente estar conversando, né, e explicando para o torcedor tudo que a gente passa aí na situação, o que passa na cabeça durante o jogo, né, e também vamos lá, vamos tentar, para a honra e glória de Deus, trazer 3 pontos para voltarmos ao campeonato e voltarmos à nossa ideia de que a gente tinha antes de começar esse jogo, era conseguir 3 pontos hoje e começar a olhar para cima da tabela. Então agora de novo a gente tem que fazer os 3 pontos, né, recuperar e voltar para o jogo aqui em casa para olhar para cima da tabela.